Então, estamos aqui reunidos, né, para a apresentação da versão preliminar do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município de Gricema, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Eric Cordeiro, eu sou engenheiro sanitarista e ambiental e sou coordenador de captação de projetos da empresa ASL Consultoria. Também representando a empresa está o professor Marcos Magalhães. E vamos iniciar a audiência pública. A pauta da audiência pública é a apresentação terá a apresentação dos envolvidos, né? A CEIVAP, a GEVAP, a empresa, o grupo de acompanhamento, a prefeitura e a população são os envolvidos, né? A classificação dos resíduos sólidos, o plano de gestão integrado de resíduos sólidos, o que é, qual é a sua finalidade, por quê, qual a importância dele, quais as limitações que ele, não ter o plano, o que se gera de prejuízo para o município, quais as etapas da elaboração do plano e a apresentação das agendas setoriais e a contribuição da população ao final, né? Então, quem participa desse plano? Esse plano ele é financiado com recursos do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, pela CEIVAP, né? E a gestão desse recurso é a GEVAP que faz. E foi feita uma licitação através do ato convocatório 04 e a nossa empresa foi a vencedora. Acompanhando todo o processo de elaboração estão o grupo de acompanhamento, que é um grupo formado por indicação da gestão municipal, membros da sociedade, e a empresa MIR Projetos Sustentáveis, que faz todo o acompanhamento, revisão de todos os trabalhos que a empresa ASL faz. A prefeitura municipal e a população são os maiores beneficiados, né? Então, lembrando que o município, a prefeitura não teve recurso para a elaboração desse plano. Todos os recursos são provenientes do Comitê de Bacia Hidrográfica. Esse ato convocatório teve vários grupos formados de 3 municípios, e nós estamos tratando hoje do grupo 8, que é formado pelos municípios de Gricema, Orizânia e Santa Rita de Vitipoca. Todos pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Então, o que se trata da Política Nacional do Resíduos Sólidos? É a legislação de 2010, a Lei 2.305, que foi regulamentada inicialmente pelo Decreto 7.404 de 2010, mas esse ano ela teve, esse decreto foi revogado e criou-se outro decreto, 10.936, de 2022, que foi baseado na questão do novo marco do saneamento, porque a questão do resíduo sólido está dentro da questão do saneamento básico, né? É um dos pilares do saneamento básico. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos define que o gerenciamento de resíduos sólidos como um conjunto de ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e dos rejeitos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que é condição primordial do município, caso ele tenha acesso a recursos federais, ele ter a aprovação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Sem essa aprovação do plano, ele fica sem acesso a recursos federais, por exemplo, recursos para implantação de infraestruturas de alto custo, por exemplo, um aterro sanitário, né? Então, todos os recursos federais destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos está atrelado à aprovação desse plano.
Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, temos a classificação dos resíduos sólidos, conforme sua origem e periculosidade. A sua origem é conforme os resíduos domiciliares são originários da atividade doméstica, das residências urbanas. Os resíduos de limpeza urbana é o originário da varrição e da limpeza de vias públicas. Aí entra-se a varrição e a capina e a poda, né? Os resíduos de sólidos urbanos são englobados os resíduos domiciliares e de limpeza urbana. Temos também os resíduos públicos de saneamento básico, que são aqueles gerados por atividades de serviço público. Por exemplo, uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, que gera-se lodos. Esses lodos são resíduos de serviço público. Temos os resíduos industriais, gerados em processos produtivos de instalações industriais, os resíduos de serviço de saúde, gerados pela todos os estabelecimentos, por exemplo, clínicas veterinárias, clínicas médicas, farmácias, clínicas odontológicas, hospitais, postos de saúde, todos que envolvam resíduos de saúde têm essa classificação. Resíduos da construção civil, né, gerados por reformas, construções, reparos, demolições. Os resíduos agro-silvícolas gerados pelas atividades de agropecuária e silvicultura. Resíduos do serviço de transporte, que é originado em portos, aeroportos, rodoviários. Por quê? Porque locais são locais em que o trânsito de pessoas provindas de outras regiões pode estar trazendo doenças, né? Pode estar trazendo contaminantes, e que esses resíduos devem ser dispostos, tratados de forma diferente simplesmente de um resíduo domiciliar. Os resíduos de mineração, os gerados através de pesquisa, extração e beneficiamento de minérios. Então, esses foram a classificação conforme a origem, e temos também a classificação conforme a periculosidade. Os resíduos perigosos são por características de inflamabilidade, os resíduos corrosivos, reativos, tóxicos, patogênicos, carcinogênicos, entre outras características que causam risco significativo à saúde pública e à qualidade ambiental. Temos também os resíduos não perigosos, aqueles que não se enquadram com as características de perigosos, né? E conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, temos outras classificações de acordo com a característica física, química e os riscos. A característica física é se o resíduo é seco ou úmido. O seco são compostos por plásticos, papéis, metais, vidros, entre outros. A fração úmida é composta por maior parte de matéria orgânica e não recicláveis. Os resíduos com base na característica química são os compostos orgânicos, basicamente de restos de animais e vegetais, descartados da atividade humana. Então, normalmente se inclui dentro dos resíduos orgânicos os resíduos úmidos, né? E os resíduos inorgânicos são aqueles de origem não biológica, ou seja, que são produzidos pela atividade antrópica, como a fração seca. Então, os metais, os vidros, os plásticos, né? Aí temos a classificação conforme o risco. Os perigosos são aqueles também que têm alguma propriedade física, química ou infecto-contagiosa que pode acarretar risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Temos os inertes, que é aqueles resíduos que, submetido ao meio ambiente, ao contato com outros resíduos, não tem a degradabilidade de sua composição. Então, não muda as características físicas e químicas, eles são inertes. Enquanto que os resíduos não inertes, eles, em contato com outros resíduos ou com algum agente externo, né,
ele pode ter a biodegradabilidade, a combustibilidade e a solubilidade em água. E o que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Consiste num diagnóstico atual do conjunto de resíduos gerados no município e define as diretrizes, estratégias, metas e ações para o plano sejam operacionalizados. Deve ser elaborada a partir de passos metodológicos que garantam a participação e o controle social e que buscam o cumprimento das metas estabelecidas. Então, o plano é composto por 8 produtos. Nós estamos aqui apresentando hoje o produto 6, que é a versão preliminar do plano. A versão preliminar do plano, ela contempla os 5 primeiros produtos, que no caso são o produto 1, que é o plano de trabalho e o plano de comunicação social. Como é que será feito esse trabalho? Então, lá no produto 1 foi descrito como é que foi desenvolvido esse trabalho, como é que foi o contato com a prefeitura, o contato com a comunidade, como é que foi descrito isso, como é que foi essa relação. Então, tiveram reuniões, como é que ia envolver a comunidade e a prefeitura nesse trabalho. O produto 2 é um levantamento da legislação preliminar. O que foi feito? Foi feito um levantamento da legislação federal, estadual e municipal relacionadas a resíduos sólidos. E foi feito uma análise para ver se não está tendo divergência entre essas legislações. Se uma legislação está sobrepondo a outra, então foi feita essa análise. E também foi feita essa análise para direcionar a políticas públicas municipais, né? O produto 3 é a caracterização do município. Então, é a caracterização completa do município, questão de quantidade, qual a população, qual que é a sua distribuição populacional, como é que é a questão dos bairros, a questão socioeconômica, né, dos bairros, e das características do clima, como é que é a regionalização do município, qual a sua relação com outros municípios. Então, foi feita essa caracterização municipal. O produto 4 foi feito um diagnóstico municipal participativo, na qual foi feita uma descrição de como é que está a situação dos resíduos no município. Os resíduos são gerados e são coletados quais os dias da semana? Quem que é atendido pela coleta de resíduos? Os resíduos são destinados para quais locais? Então, foi feito todo esse diagnóstico de todos os tipos de resíduos que eu citei. E, então, o diagnóstico é considerado como se fosse a identificação dos problemas, né? Então, a identificação vamos fazer analogia aqui, é uma doença. Então, no diagnóstico, identificou qual é a doença relacionada aos resíduos sólidos. E no produto 5, que é o prognóstico, qual que é o remédio? Quais são os remédios que vão solucionar esse problema dos resíduos no município? Então, foi apresentado diretrizes, metas e ações para solucionar todos os problemas constantes no produto 4. Como eu disse, o produto 6 é o que está em análise hoje. Ele passou 30 dias por consulta pública, entre os dias 27 de janeiro a 27 de fevereiro, e hoje estamos aqui na audiência pública para sua aprovação. Então, esse produto 6 contempla todos os outros produtos. O produto 7 é a versão final do plano. Então, após a aprovação da versão preliminar, ela vai ser entregue à versão final. Então, se tiver alguma consideração a ser feita, alguma contribuição durante a consulta pública ou audiência pública, vai ser complementado, revisado a versão preliminar e inserido na versão final. E o produto 8 é o manual operativo do plano. Quais são as prioridades? Dentre todas as metas, todas as ações que estão descritas no prognóstico, quais são aquelas prioritárias? Quais são os prazos para serem cumpridos? Quais os custos?
vai ter um cronograma, assim, para o município lá foi identificado 52 ações, 52 metas e diversas ações. Mas das 52 metas, quais que são as suas primeiras a serem executadas? Então, no manual operativo. E esse manual operativo ele vai precisar de ser revisto, né? Então, ele foi feito um manual operativo para os primeiros 4 anos. A previsão do plano é de 20 anos, porém, o manual operativo trata-se apenas dos 4. Por quê? Se nós fizermos uma programação de 20 anos, se com um ano a programação muda, imagine com 20 anos. Então, foi feito, vai ser entregue esse manual operativo agora no mês de março e o produto final provavelmente vai ser entregue no mês de maio. Então, um dos pontos a ser destacado é a questão da reciclagem, né? Qual que é a importância da reciclagem? A reciclagem é importante para nós reduzirmos a quantidade de resíduo a ser destinado ao aterro sanitário, que é a forma mais adequada, né? Assim, de baixo custo não de baixo custo, mas ambientalmente adequada para a destinação de rejeitos. Então, você não se pode aterrar no aterro materiais que sejam recicláveis. Então, você tem que fazer essa segregação e encaminhar para o aterro somente aquela quantidade de rejeito que vai ter o aterro vai ter a atender a sua vida útil e você não vai estar perdendo materiais que poderiam ser utilizados, que poderiam ser reutilizados ou reintroduzidos no mercado, né? Então, a reciclagem, ela começa com a segregação, né, que pode ser feito em casa e que também pode ser feito numa usina de triagem, né? E a principal função da usina de triagem é a separação entre os materiais reciclados, rejeitos, aqueles que vão ser destinados diretamente ao aterro sanitário, e aqueles que vão ser orgânicos, né, que vão ser destinados à compostagem. Por que essa segregação? Porque da mesma forma que os recicláveis não devem ser encaminhados ao aterro, os orgânicos também não devem. Por quê? Porque eles têm a capacidade de se transformarem em compostos e serem reaproveitados num jardim, numa praça, na agricultura, né? Então, ele tem potencial e automaticamente você está reduzindo a quantidade de rejeito de resíduo a ser destinado ao aterro sanitário. Tá? Está mantendo a vida útil adequada a vida útil do aterro sanitário. Aí está uma imagem do aterro sanitário para mostrar que o aterro sanitário ele é uma estrutura imensa, complexa e de alto custo, né? Então você não pode fazer simplesmente lixo, vai ser encaminhado para o aterro sanitário. Não é lixo. O aterro sanitário é destinado para rejeitos urbanos. É aquele material que não é passível nem de reciclagem, nem de compostagem ou de outra utilização. E o aterro sanitário também não deve receber outros tipos de resíduos. Por exemplo, não deve receber resíduos da construção civil, não deve receber resíduos industriais, que devem ser destinados aos aterros industriais, não deve receber resíduos da saúde, que deve ser feito o tratamento via incineração, né? Então, cada resíduo, por isso aquela classificação inicial, tem a sua destinação adequada, né? E dentro dos cenários do plano, tem diversos fatores críticos que influenciam. Por isso que eu até disse que não adianta fazer um plano de 20 anos e esse plano não ter revisões. Por quê? Porque diversas situações influenciam. Por exemplo, a renda da população. A renda da população do município mudou,
essa mudança da renda da população vai influenciar lá na geração de resíduo per capita. Por quê? Porque quanto maior a renda de uma família, maior a quantidade de resíduo que ela gera. E ela vai consumir mais, automaticamente ela gera uma quantidade de resíduo maior. O crescimento populacional. O crescimento populacional da cidade está dentro do que foi previsto no plano? Não está. Então, vai precisar de fazer essa adequação do plano. A composição graviométrica, que foi feita, inclusive, em campo, pelo professor Marcos Magalhães, que é a separação entre os resíduos para identificar qual o percentual, qual que é a fração de material reciclado, material orgânico e rejeito. Então, você vai saber, através da composição graviométrica, qual que é a capacidade de dimensionamento de um aterro, né? Por exemplo. Quanto de lixo que vai ser encaminhado a um aterro sanitário. A educação ambiental e conscientização é de suma importância em todo o processo, né? Não adianta fazer um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos sem a participação da comunidade. E a comunidade participa sendo informada, né? Tendo educação ambiental. A fiscalização e regulação, então é competência do município fazer essa fiscalização e regulação de todos os geradores de resíduos sólidos do município. A legislação aplicável em relação a qual que é a legislação municipal está atendendo os critérios que a legislação federal exige, que a legislação estadual exige. Qual a forma de prestação de serviço? A melhor forma de prestação de serviço para o município é o município ter o seu próprio aterro sanitário público ou ele fazer um serviço terceirizado, ele fazer uma licitação, contratar uma empresa para que seja feita a coleta, terceirizar o serviço de coleta e terceirizar o serviço de disposição final. A cobrança pelos serviços prestados. O novo marco do saneamento estipulou que o município deve fazer a cobrança pelos serviços prestados de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos. Então, o município que não faça essa cobrança, ele vai estar assumindo uma responsabilidade que não é dele somente. Ele não vai ter autossuficiência dessa atividade. O município, qual que é a fonte de renda dele para bancar esse custo com os resíduos? Ele tem que fazer a implantação da taxa de cobrança, né? E a destinação final dos resíduos. Então, cada resíduo tem a sua destinação mais adequada. E essa destinação está sendo atendida. E também a questão das ações de reaproveitamento, beneficiamento, reciclagem, compostagem. Então, temos que ter todos esses fatores que podem influenciar na aplicação do plano, né? Não adianta o plano estar bonitinho lá, vai ser necessário destinar os resíduos, cada um com o seu tratamento adequado, mas que na prática às vezes não está sendo entendida, né? Qual que é a responsabilidade hoje? O município faz a coleta de resíduos da sede, dos distritos e do povoado. Então, vou descrever aqui algumas localidades. São 12 localidades que o município faz essa coleta. E a taxa de cobertura é 100% da área urbana, da sede e dos distritos, e a população rural em alguns pontos de coleta. Então, o município estipulou alguns pontos de coleta que o caminhão, em seu percurso, faça essa coleta e a destinação do resíduo.
Então, vemos que dentro do município, né, tem diversos pontos bem espalhados, então tem-se que a prefeitura tem cadastrar que o caminhão faz um percurso de mais de 1.000 quilômetros por mês dentro do município para fazer essa coleta de resíduos. Aqui está o resultado principal. Os veículos utilizados para o manejo de resíduos é o caminhão, caçamba, o de cima para a coleta de resíduos urbanos e o caminhão vermelho para coleta de resíduos da construção civil. A situação tem tambores, né, espalhados pela sede do município para deposição de resíduos e depois o caminhão vem e faz essa coleta. Da mesma forma, dos distritos, né, e nos povoados e comunidades. Então, é o distrito de Tuitinga, na comunidade do Valão, no povoado de Dom Silvério, no povoado de Cruzeiro, na comunidade de Santa Rita Montanha, na comunidade de Serrote, na comunidade do Funil, Laranjeiras, na Cridiúbas. Aí vejamos aí que nessa foto temos a disposição de resíduo de forma inadequada, né? Às vezes a coleta a quantidade de tambores ou a coleta não está sendo frequente, então está se acumulando resíduo, ou às vezes pode ser a própria falta de educação da comunidade. Então tudo isso tem que ser analisado para ver qual que é o problema. Por que você está tendo essa situação? A comunidade do Chalé, aí aqui o momento da coleta dos resíduos na área urbana, né? A varrição, a poda e a capina também, como eu disse, entra na questão dos resíduos sólidos urbanos, né? A varrição é realizada na sede de distritos de Ituitinga, Vila Boas e nos povoados de Dom Silvério e Cruzeiro diariamente. São um total de 18 colaboradores, distribuídos 10 na sede e os demais e os outros 8 nas demais localidades. A poda e a capina é conforme a demanda e utilizados os mesmos trabalhadores que fazem a varrição, fazem a capina e a poda. A destinação do lixo é destinado ao aterro sanitário da União Recicláveis, que é em Leopoldina, na sua localização. Os resíduos de serviço de saúde, em cima temos imagens de alguns locais, né, que geram esses resíduos, que são encaminhados para a sede e que depois são coletados pela equipe da empresa Serquipe Tratamento de Resíduos e destinados ao município de Ubá para incineração. O município não possui botaforas regularizados, então o que acontece? Os resíduos são dispostos nas vias rurais, né? São depositados em lotes, ou de alguma área de interesse da população, só que não se faz a segregação desse lixo. Então temos aí, por exemplo, um exemplo aí que temos lixo que não é só lixo, não é só resíduo de material de construção que poderia ser utilizado por exemplo, no espalhamento nas estradas rurais. Temos aqui, por exemplo, resíduos que, se caso espalhassem numa estrada, poderia provocar danos, por exemplo, furo de pneu, às vezes alguém machucar. Então, o município vai ter que regularizar essa situação, né? Os resíduos de serviços públicos de saneamento, o lodo gerado na ETA, na estação de tratamento de água, não é tratado, né? Ele é descartado diretamente no sistema de drenagem após a diluição. O município não possui estação de tratamento de esgoto. Os resíduos industriais, o município tem uma indústria de massas, né? Que são coletados por uma empresa privada e encaminhados para destinação adequada. Essa é a informação que o município nos passou. Não foi informada a destinação de resíduos de laticínios e os resíduos gerados pela indústria cerâmica têm o mesmo destino dos resíduos da construção civil.
que é a manutenção das estradas. Os resíduos agro-silvopastoreiros. Os resíduos orgânicos são reaproveitados e transformados em adubos. São os resíduos de currais, granjas, que tem de resíduos da agricultura, né? Que se gera resíduos orgânicos, são reutilizados na própria agricultura. E tem a questão das embalagens, que são recolhidas nos pontos comerciais, nos pontos de venda para a logística reversa. Os resíduos da mineração. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, o município possui 35 registros de atividades de extração de minérios: quartzo, granito, alumínio, ouro, gnais, bauxita, areia, argila, cascalho. E a prefeitura não faz a cobrança da empresa dos planos de gerenciamento de resíduos. O que é? Então, cada empresa, seja ela geradora de resíduos de serviço público de saneamento, resíduos industriais, resíduos agro-silvopastoreiros, resíduos de saúde, seja ela pública ou privada, ela tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Nesse plano deve constar qual a quantidade de resíduo que é gerada, qual a classificação desse resíduo, qual o percentual de cada resíduo, qual que é a destinação adequada de cada resíduo. Por quê? Porque qual que é a empresa contratada para disposição ou tratamento desses resíduos? Porque se o município não tem esse controle, o município muitas vezes assume responsabilidade que não é dele. Por exemplo, às vezes uma empresa geradora de resíduo vai lá e deposita os seus resíduos considerados não domésticos, mas passa a responsabilidade para o município. O município recolhe aquele resíduo sem cobrança de nenhuma taxa e são encaminhados ao aterro sanitário. O aterro sanitário tem um custo que é cobrado por tonelada, e que se o município está levando resíduos que não são de competência dele fazer essa gestão, ele está arcando, toda a sociedade está arcando com um custo que deveria ser de uma empresa privada, né? O gerenciamento adequado dos resíduos, ele visa não só a geração, mas a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento de resíduos, bem como a sua disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, esse é um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E outros princípios têm a universalização do acesso a serviços públicos de limpeza urbana. Toda a população do município tem o direito de ter o seu lixo coletado. Igual, por exemplo, no diagnóstico foi identificado que algumas propriedades que não fazem a coleta, esse lixo é queimado, às vezes é despejado numa área, num terreno vago, e sem nenhuma preocupação. E, na verdade, é competência da prefeitura fazer essa coleta, só que não precisa ser com a mesma frequência do que a coleta numa área urbanizada, seja ela na sede ou seja ela no distrito. Por quê? Porque a quantidade de lixo não é a mesma, então ele não tem que ter a mesma frequência. Mas o órgão público, a prefeitura, tem essa obrigação de fazer. A regularidade da prestação de serviços, a eficiência da qualidade do serviço, a segurança operacional do sistema, inclusive dos trabalhadores. Então, cobrar-se o uso e disponibilizar EPIs, né, aos trabalhadores, adoção de critérios sociais, epidemiológicos e ambientais para o estabelecimento de prioridades de intervenção, não somente no retorno financeiro do investimento. Os critérios sociais são, por exemplo, a taxa de coleta de resíduos. Ela vai ser igual para toda a população? Não, ela pode ser variável. A população de baixa renda pode ter que pagar um valor abaixo do valor das outras classes econômicas.
classes sociais. Pode ser por bairro, pode ser por localidade, pode ser por frequência de coleta. A frequência de coleta na área urbana da sede é uma, dos distritos é outra. Então, os distritos não vão pagar o mesmo valor de quem reside na sede. Adoção de critérios sociais, eu falei, participação da comunitária, né? Então, tem que ter se envolver na comunidade, e se envolve a comunidade principalmente através da educação ambiental. Participação de outras instituições, né? Por exemplo, igrejas, as igrejas, as associações, tudo são importantes nessa fase. Fundamento da questão de saúde pública, visando evitar e minimizar os riscos epidêmicos oriundos da falta desses serviços. Sabemos, isso é bem explícito, né, que quanto mais você investe em saneamento básico, menor é o seu custo com saúde pública, né? Então, se a prefeitura investe bem em saneamento básico, seja ele coleta de resíduos, destinação dos seus resíduos, tratamento de água, coleta de esgoto e o seu tratamento, esse custo com a saúde pública vai diminuir. A conservação dos recursos naturais e a redução dos gastos públicos aplicáveis ao tratamento de doenças. Então, é como eu já disse, né? Agora, temos diversas agendas setoriais. O que são essas agendas setoriais? Essas agendas setoriais são o envolvimento do poder público com as empresas, os geradores de outros resíduos, né, que não são de competência somente do município, do órgão público. Então, a agenda da construção civil envolve os construtores, envolve todos aqueles que geram resíduos de construção civil. Os catadores envolve muita questão social, né? São os catadores, as associações, as empresas de recicláveis, tudo isso. A agenda ambiental da administração pública, a 3P, envolve o quê? Toda a questão de resíduos da própria administração pública. Não pode estar envolvido somente a Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Obras na questão de resíduos. Tem que ser implantado a segregação, a separação, em todos os setores da prefeitura. A agenda dos resíduos úmidos, que principalmente os orgânicos, né? E os gerados através, por exemplo, feirantes, hotel, restaurantes, atividades agrícolas, né? Tem que se unir, fazer um levantamento desses resíduos e fazer uma agenda, né? Uma gestão desses resíduos. A agenda da logística reversa, aí são contemplados aqueles resíduos que são passíveis de logística reversa, né? Por exemplo, os pneumáticos, os eletroeletrônicos, os medicamentos, entre outros, né? As embalagens de agrotóxicos. A agenda do plano de gestão, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, se cada empresa geradora, seja ela de resíduo da construção civil, de resíduo industrial, ela é obrigada a gerar esse plano de gerenciamento de resíduos, automaticamente também tem que ter uma agenda que contemple e que converse com todos esses geradores, né? Então, a agenda, por exemplo, a agenda de construção civil, ela envolve para sua implementação, envolve diversas diretrizes, metas e prazos, que são imediatos, né? Por que imediatos? Aquelas metas que não vão gerar custo para o município. Vai ser uma reorganização do município. E os agentes envolvidos, quais as secretarias do município que vão estar envolvidas? Então, por exemplo, para otimizar a gestão
dos resíduos da construção civil, vão ser necessários cadastrar os geradores de resíduos da construção civil, implementar o programa de educação ambiental e conscientização dos geradores. E essas duas metas, elas vão ser para todas as agências. Instituir a cobrança da taxa de prestação de serviços. Se o município vai assumir essa responsabilidade de fazer a coleta, ele vai cobrar. Se ele vai terceirizar esse serviço, ele vai cobrar e passar o valor para outra empresa. Ou vai ser pago diretamente para a empresa. Exigir o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil dos grandes geradores, monitorar esses grandes geradores, né? Assegurar a comprovação da adequada destinação dos grandes geradores e fiscalizar. Então, o município tem a responsabilidade de fiscalizar e responsabilizar legalmente se os geradores não estão trabalhando de forma adequada. Se eles não estão fazendo a disposição adequada, o município tem que fazer essa fiscalização e responsabilização dos geradores, né? Então, tem diversas ações, né? Então, tem que se adequar ao serviço de coleta, tratamento e a destinação. Então, se o município não tem uma área legalizada de bota fora, ele tem que legalizar, tem que se buscar uma solução para isso. Seja ele o próprio município, ou seja, terceirizando esse serviço, né? O gerador de material de construção civil, de resíduo da construção civil, vai pagar uma taxa por uma certa empresa e essa empresa vai fazer essa destinação. Não tem problema. O município vai ser corresponsável assim, na questão de fiscalização dessa empresa e dos geradores, né? A agenda dos catadores ela é muito importante e ela até na política nacional fala que os catadores devem ter grande importância na questão dos planos municipais, na participação dos planos. Por quê? Porque sem os catadores você não faz um bom trabalho de reciclagem. Então, você tem que ter a questão social muito bem avançada. Você tem que fazer o cadastramento dos catadores, você tem que fazer um treinamento com esses catadores, tem que ter um atendimento médico, alfabetização e educação para os catadores e para seus filhos, que normalmente são pessoas de baixa renda, né? Fornecer a capacitação e assistência técnica para a gestão do negócio. Temos também a questão de construir e implantar equipamentos voltados para coleta, triagem e beneficiamento de recicláveis. Então, temos que implantar pontos de entrega voluntária, tem que ampliar o volume de recicláveis processados na unidade de triagem, reformar e dotar equipamentos da usina de triagem. Então, a usina de triagem está sendo adequada, está no dimensionamento adequado, tem capacidade de aumentar a população atendida com a reciclagem, com a compostagem. Então, vamos fazer essa análise, né? E tem que viabilizar a comercialização direta das cooperativas com a indústria de recicláveis. Então, o município tem que fazer essa ponte entre os catadores e as empresas, né? Então, às vezes, fazer uma organização entre municípios, um consórcio, para quê? Porque o município, às vezes, a quantidade de resíduo reciclável gerado no município é pequena, não dá um retorno financeiro. Mas se você fizer uma associação, um contato com outros geradores, outros municípios, esse custo é diluído e o retorno é muito maior, né? E lembrando que quanto maior o percentual de reciclado você faz, você diminui o custo com o aterro sanitário. E aumenta a vida útil do aterro sanitário também. A agenda ambiental da administração pública, né? Então, tem que ser feito, criar-se uma comissão gestora, capacitar essa comissão gestora, fazer todo um diagnóstico ambiental da instituição,
elaborar um plano de gestão socioambiental, fazer com que o envolvimento de todos os setores, da prefeitura, de todas as secretarias, seja conjunto, né? Fazer a implantação da coleta seletiva, fazer a segregação do resíduo, né? Fazer com que diminua a quantidade de resíduo gerado, fazer a substituição de insumos na compra, né, com materiais, com produtos que provoquem menos danos ao meio ambiente, fazer a adoção de licitação sustentável, que é introduzir critérios socioambientais com a compra pública e aquisição de bens, materiais e contratação de serviços, estimular ações criativas, inovadoras e positivas, dentro dos próprios funcionários da prefeitura, para adequação e infraestrutura funcional, de conceitos de sustentabilidade. Então, temos que avaliar e monitorar, verificar o desempenho ambiental, identificar as falhas e os pontos de melhoria, realizar o replanejamento de procedimentos, identificar a ação de controle, identificar os indicadores de aprimoramento. Então, o que é a importância dessa agenda ambiental da administração pública? Ela ser o exemplo. Como é que o município vai falar com a população que, para fazer um processo, se introduzir a coleta seletiva, fazer toda a redução da quantidade de resíduo que é gerado, se o próprio órgão público não faz? Então, ele primeiro tem que dar o exemplo para poder ser seguido, né? Como é que ele vai cobrar da população, das empresas, uma diminuição da quantidade de resíduos, uma gestão desses resíduos, se ele mesmo não faz da sua própria interna, né? Então, temos a agenda dos resíduos úmidos, que fortalecer o sistema de coleta e transporte dos resíduos úmidos. Então, tem que fazer todo esse cadastramento, fazer a capacitação desses gestores desses resíduos. Às vezes, um resíduo individualmente, ele não tem potencial, mas às vezes você pega um resíduo de uma empresa com um resíduo de outra, você juntando os dois, eles geram, por exemplo, a compostagem. Um resíduo sozinho ele não vai ser utilizado, ele não vai se autodegradar. Mas se você misturar com outro, você faz uma compostagem, um percentual de carbono e nitrogênio adequado para você fazer a degradação desse material e transformar, mineralizar esse material e transformar num adubo, né? Então tem que ser todo feito um procedimento e o município tem que ser a ponte, né, entre esses geradores, né? A agenda de logística reversa, da mesma forma, o município tem que fazer essa cobrança tem que fazer esse cadastramento e esse monitoramento e essa gestão, né, entre todos os geradores de resíduo e aqueles que fazem coleta, porque o problema da logística reversa é que o resíduo retorna para o ponto comercial, que depois vai retornar para o produtor, o fabricante do produto. Então, tem todo um passo a passo a ser seguido, né? Então, é muito importante também essa logística reversa, principalmente pelos riscos que se geram, né? Por exemplo, se você tem material contaminante, tóxico, patogênico, tem que ser feito todo um acompanhamento certinho, tá seguindo as normas dentro dessa logística reversa. E tem a agenda dos planos de gerenciamento de resíduos, como já disse, né? É cobrado o município tem que exigir de que cada empresa, cada empreendimento que gere seus resíduos de construção civil, resíduos de serviço de saúde, da indústria, da mineração, do saneamento básico, do transporte, agro-silvopastorizo, dos estabelecimentos comerciais, que tenha seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que o município se cobre a taxa de resíduos sólidos de acordo com a quantidade que é gerada, de acordo com o risco, com a periculosidade desse resíduo, né? Então, é muito importante o município implantar esse plano e fazer todo o acompanhamento, toda
para que seja atingido o objetivo, tem que ser cumprido as metas. Aí, essas metas, às vezes, algumas são de imediato, outras são de longo prazo, outras são de contínuas. Por quê? Porque não adianta você fazer a primeira vez e depois não dar continuidade. Então, essa foi a apresentação da versão preliminar do plano. E estamos agora entrando no momento em que seja da contribuição dos ouvintes aí e participe para que seja incrementado, né, no plano. Agradeço a todos. Você é o Eric, não é? Quem falou? Isso. Desculpa. Eric. Então, eu li o plano, né? Eu tive acesso ao plano e eu me ative mais na parte ambiental e na parte de caracterização do município. Eu vi que você falou que a consulta pública foi aberta até o dia 27 de fevereiro. E eu não estava ciente desse prazo. Achei que o momento da contribuição seria justamente agora na audiência. Então, eu tinha separado alguns trechos que eu achei que talvez a escrita ficou um pouco dúbia ou poderia ser um pouco mais complementado. Porque quando a gente pega esses municípios pequenos, que é o caso de Guiricema e a grande maioria dos de Minas, não existe uma base na prefeitura para consulta de algum estudante, algum pesquisador. Acaba que eles vão achar justamente, vão ser esses planos, eles vão se basear neles, né? Então, a gente tem que zelar pelo excesso, então, tentar deixar tudo o mais redondo possível. Só que aí agora eu não sei como proceder, porque você falou que a consulta pública foi até o dia 27. Não, mas você pode passar as contribuições, isso aí não tem... Pode? Ô, Laís. Oi. Laís, tudo que venha para o aperfeiçoamento é bem-vindo. Ainda que a fase da consulta, porque tudo tem prazo. Você deve imaginar, como uma profissional que como empresa contratada, nós trabalhamos dentro de prazos. Os prazos não somos nós que fazemos. O prazo quem faz é a contratante. Então, seguindo o rito da contratante, ela determina, tá, que se estabeleça a consulta. Se naquele período ninguém deu a contribuição, ou se deu, ela foi incorporada, para todos os efeitos dentro do rito, tá? Mas, assim, é muito bom que uma pessoa com seu nível de qualificação, se você tem contribuição e vem a somar, é muito bem-vindo, ainda está em tempo. Nada impede que tudo que venha a somar e a melhorar, esse é o objetivo, até porque esse plano não é um documento público que deverá estar à disposição ou disponível no site da prefeitura, da Câmara, onde quer que seja. Eu queria até aproveitar para te dizer, Laís, e dizer também para a Adelina, que eu lamento profundamente, como um profissional que já participei de mais de 100 planos, seja municipal de saneamento básico, seja plano municipal de gestão integrada de resíduos, lamento profundamente que dinheiro público tenha sido investido na elaboração de planos, seja dado pela agência, seja do próprio município, ou outro ente que está financiando, e depois você procura os planos, ele não está disponível. É lamentável, porque o que ocorre é que esse plano passa a ser da sociedade, que pode e deve ser utilizado a quem interessar possa. Então, você tem um plano que foi bancado com um recurso público, e depois a própria sociedade não poder exercer o aspecto da fiscalização, da consulta, isso é muito lamentável. Então, a exemplo do que você está colocando aí, que pode ser aperfeiçoado, é muito bem-vindo, e já estou lhe dizendo a você, como uma prestadora de serviço ao município, a você, Adelina, lute muito para que, acima desse contrato que vocês têm, provisório e temporário com a prefeitura, antes de tudo, vocês são cidadãos. E vocês devem ter o acesso ao tempo que tiver o plano em vigência. Desses planos, na forma da lei, hoje, está previsto, com base no novo marco regulatório de saneamento, um plano de 10 anos. Pode ser revisto antes? Pode. E é bom que seja revisto. Mas, assim, como tudo tem custo, então, na forma da lei, ele prevê que esse plano, pelo menos, tem uma durabilidade de 10 anos.
Se tiver disponível durante 10 anos, qualquer cidadão pode consultar, contribuir, criticar, ajudar, e assim que deve ser. Muito bom ainda em tempo, viu, Laís? E uma outra coisa, ainda tem esse. Quando você coloca alguma coisa para consulta pública, e é muita cara nossa brasileira, e eu não estou colocando aqui a gente também abaixo, diminuindo a gente não, mas o brasileiro é pouco de acessar, é pouco de contribuir. Por exemplo, hoje de manhã nós fizemos ontem, nós fizemos uma audiência de um município que deram uma ampla publicidade, botaram na rádio, botaram o carro de som, mandaram o convite, foram pessoalmente a muitos lugares, só faltaram pegar na mão. E a participação foi pífia. Aí a gente vai fazer crítica? Não, eu sei, viu, Avelino? Sei com muita certeza que fazer crítica é mais fácil. A prefeitura toma muita bordoada, o povo critica muito, mas na hora de participar, de contribuir, às vezes não contribui. Esse é o desafio que nós, sociedade, temos que enfrentar. Razão pela qual eu te digo com toda clareza, plano, para mim, é um instrumento de planejamento e importante, porque só executa bem quem planeja. Mas, vou lhe dizer assim, com muito respeito, às vezes esses planos ficam na gaveta, às vezes Sim. Esse plano é algo que não se consulta. Muito mais do que ter plano, é importante, porque nenhum avanço ou nenhuma mudança é possível, senão pela educação. É preciso investir, ontem, hoje e sempre, na educação, na informação, para que a sociedade se aproprie. Independente de você, Avelino, saísse de casa em casa, avisando os seus colegas, os seus amigos, que ia ter essa audiência, ou se não fosse essa virtual, fosse uma presencial, ia meia dúzia, porque o povo não tem um hábito, não tem um costume. Mas aqui é apenas uma constatação de que o que eu estou falando, você sabe, ela também sabe. O que não coloca o povo de Gritacema nem melhor, nem pior do que povo nenhum. É da nossa cultura. Eu posso resumir dizendo a vocês o seguinte. Primeiro, se eu tivesse que chegar agora no ouvido do prefeito e sintetizar tudo isso que está sendo feito, dizer, prefeito, você quer lograr isso com esse plano? Primeiro ponto, você não pode perder de vista. Você, prefeito, você tem que se preocupação com a saúde, com a educação, com a mobilidade, com a melhoria das estradas rurais, etc, inclusive resíduo. Resíduo é uma peça dentre tantos. Então, tem que dar responsabilidade a cada um. Quem é da área de saúde, cuide da saúde. Quem é da área da educação, cuide da educação. Você tem que ter uma equipe qualificada para tomar conta do plano municipal de gestão integral de resíduo e cobre. Delegue a ele responsabilidade, para que ele leia de trás para frente, ponto e vírgula, e execute o que está ali, porque foi objeto de um planejamento, de um diagnóstico, de um prognóstico, de um plano de ação, de um plano de investimento. Tudo está ali de acordo com o que foi encontrado naquele momento que tirou a foto, naquele momento que foi feito o diagnóstico. E mais, se for José dos Santos Silva, por exemplo, o responsável pelo plano, que ele, além de estar diariamente acompanhando as ações propostas de imediata, as ações propostas a curto, médio ou longo prazo, que ele não só esteja acompanhando, avisando ao prefeito, orientando, prestando conta, bem como ele ter a capacidade de entrar nos sites, ver os editais, ver o chamamento, para também ele captar recursos que atendam o perfil da demanda do município. Então, não é ele apenas burocraticamente olhar o plano, não. Olhar o plano e correr atrás, inclusive, de saber, na iniciativa privada ou pública, a nível federal ou estadual, ou qualquer outra esfera, que ele possa também trazer dividendos. Então, se eu fosse o prefeito daí, não sou, eu valorizaria, estruturaria, teria uma equipe responsável por isso. Ponto 2. Existe uma utopia, um sonho. Nós queremos sustentabilidade, nós queremos a boa gestão, podemos querer o que nós quisermos, mas tem custo. Por exemplo, eu trabalho com resíduos aí há quase 40 anos. Tenho muito orgulho e um privilégio de ter sido um dos responsáveis pela implantação aí da usina. Fui eu que fui avaliar a área, eu estive desde o início, tá? Estive agora no presente. Mas isso não me faz melhor do que ninguém, não. E digo mais, se eu for aí para a prefeitura,
o prefeito me colocar no cargo, eu não estou garantindo que eu faça melhor do que ninguém, não. Sabe por quê? Porque eu não faço mágica, você Adelino, não faz, nem Laís faz, nem o prefeito. Para que a gente faça coisas, execute, a gente tem que ter dinheiro, tem que ter o orçamento. Se o prefeito apenas me der o cargo, mas não me der condição, não vou poder fazer nada. Não adianta apenas eu ter sonhos. Eu preciso de recursos. E da onde vem o recurso? Aí eu vou ser literalmente legalista. Legalista é o seguinte, a lei diz que não se pode serviço público ser colocado à disposição da sociedade e o usuário usufruir sem dar uma compensação ou sem pagar pelos serviços. Independentemente, respeitosamente do que Laís acha ou deixe de achar, do que você, Adelino, acha ou deixe de achar, ou eu acho ou deixe de achar, ou o prefeito, tem uma lei que deve ser cumprida. Quando se falar aí na comunidade que vai se cobrar uma taxa de remoção de resíduos, por certo, muita gente não vai gostar. Mas não se trata de gostar ou não gostar. E na hora de comunicar ao povo, para que o prefeito não receba bordoada, não é ele que vai fazer isso. É alguém que ele contrate, que possa fazer uma reunião pública, convidar a sociedade de forma organizada, Câmara de Vereadores, Ministério Público, movimento de igreja, e dizer com todas as letras: lei número tal, artigo tal, determina a obrigatoriedade do município implantar serviços que ele coloca à disposição da sociedade. Afinal de contas, governar, quem governa precisa ter a dotação. O governo não é mágico. O governo não faz dinheiro, ele administra recursos. E, neste caso, é preciso que um dever de casa seja a implementação disso, ou seja, a taxa de remoção de resíduos. Como isso é feito? De forma bastante pragmática. Primeiro, que foi aprovado em 2020, passou 2020, agosto, até o final do ano, teve todo o ano de 2021, já estamos em 2022, e ninguém, e muito menos o prefeito daí, poderá alegar desconhecimento da lei. Se tem até o meio do ano agora para instituir a taxa de remoção de resíduos. Portanto, o prazo ficou muito curto. Se ele não o fizer, ou qualquer prefeito do território brasileiro, de qualquer município brasileiro, se não o fizer, ele pode ser acionado na justiça por crime administrativo de renúncia fiscal. Ou seja, ele está colocando um serviço à disposição sem ter uma compensação financeira. Exemplo, Marco Magalhães vai para aí. Aí eu resolvi, quero morar em Guiricema. Eu resolvo fazer uma obra, tiro o meu entulho e boto na rua. É justo que você, Adelino, como contribuinte, e o conjunto da sociedade, pague para a prefeitura, ou pague para tirar o meu entulho? É justo isso? Porque a lei diz claramente que a responsabilidade é do gerador. O único resíduo que ele é público é o resíduo domiciliar. Então, se a prefeitura botar um caminhão com máquina ou os funcionários para tirar o lixo de Zé Joaquim, Pedro Antônio ou do Marco Magalhães, ele está punindo o conjunto da sociedade, porque a sociedade está pagando para gerir um resíduo que é de um particular. Tem sido assim em muitos municípios, e por certo também em Guiricema. Sim. Apesar de ser isso a realidade, essa ruptura tem que ficar para trás. Nós estamos em outro momento e tem embasamento legal. Então, se alguém quiser cobrar do prefeito, que cobre. Se alguém não estiver satisfeito, busque, então, recurso na justiça. Ou seja, nós estamos num Estado de direito que cada um, se não estiver satisfeito, ele conteste. Mas o que não pode, independentemente de quem esteja na prefeitura, é deixar de cobrar. E aí vou finalizar dizendo o seguinte: neste caso, eu já estou aqui, viu, Laís? Estou dizendo também para você, Adelino, e nós já veremos de conversar um pouco mais na frente, a prefeitura tem que fazer algo que ela mesma, se tiver capacidade técnica, corpo técnico para fazer, ótimo. Se não, ele tem que contratar alguém ou uma empresa com expertise. Vocês já peçam que o setor financeiro da prefeitura faça uma planilha muito bem feita, bem detalhada, com todos os gastos da limpeza pública. Aqueles que são do quadro próprio, a discriminação, quantos são, nomes e valor que cada um recebe, salários e encargos. Mas todos que são terceirizados, serviço de terceiros, caçamba estacionária que leva lá para o aterro tanto, quanto é por mês. Tem caminhão da prefeitura, tem, são quantos? Quanto gasta de combustível, quanto é de manutenção, quantos motoristas, tem que ter o planilhamento. Nós compramos também pá
enxada para limpeza. Foi quanto que você gastou? Então, tem que estar tudo orçado, porque na hora de prestar conta ou de discutir isso na Câmara, tem que ter os comprovantes. Não é botar na planilha algo que não esteja lá comprovado no orçamento. Aí você soma tudo, todas as despesas, e vai dar um percentual lá de valor. Supondo, hipoteticamente, 200 mil por mês, para tudo. Atenha-se esse número. Muito bem, agora é uma conta a ser paga. Por quem? Pelo conjunto da sociedade. Aí o segundo cálculo. Quem vai pagar mais e quem vai pagar menos? Vai ser todo mundo igual? No primeiro momento, a gente vai colocar em termos de cálculo, sim. Você vai lá na base do cadastro imobiliário. Quantos são os imóveis da cidade? Supondo que aí, na zona urbana, etc., tem aí 820 imóveis. Eu estou botando um cálculo aí. Se tem 200 mil reais de despesa e 820 imóveis, é 200 mil dividido pelo 820, para você ver a média que vai dar por cada imóvel para pagar a taxa de remoção mensal de limpeza pública. Como isso vai ficar folgado para uns e pesado para outros, aí entra um seguinte critério. Quem é o grupo dos grandes geradores? Mercados, etc, etc. Então, aí você vai dar um plus na lei, definindo quem é grande gerador, quem é pequeno gerador, quais são as camadas que precisa ter um tratamento diferenciado e uma tarifa menor. Para, com base nisso, fazer uma minuta do projeto de lei, com todas as especificações, e uma vez depois de definido isso tecnicamente, aí vai para a Câmara de Vereadores, os vereadores vão analisar, fazer os ajustes que achar que deva ou que cabe, para aprovar e dar base legal para, a partir daí, o poder público poder cobrar. Então, veja bem, vocês não têm muito tempo. Sim. O prefeito tem que chegar assim, quem é o funcionário responsável pelo setor de finanças? João, vem cá, por favor. Eu quero que você levante para mim, até para a semana, todos esses dados. Quem é do setor de cadastro imobiliário? É Pedro. Pedro, eu quero que até o final de semana você vá, coloque para mim o cadastro imobiliário, descrevendo a tipologia. Quem é comércio, quem é isso, quem é domicílio. Se tiver banco de dados, inclusive com área de construção, tá? Casas menores vai pagar mais, casas maiores, ou imóveis com um padrão X, ou pode usar, inclusive, talvez, o cálculo do valor venal, para poder depois a gente ir comparando. E com base nisso, a gente ter uma ideia de qual possível valor poderá ser cobrado do munícipe. Isso que vai dar embasamento, entendeu, Larissa? Uhum. O professor travou. O professor tem um problema aí na... Ele travou. Comunicação. Congelou aí. Vamos ver se vai retornar. Mas se alguém quiser fazer algum questionamento, pode ficar enquanto ele reconecta lá. Então, Érica, eu fiz um levantamento de alguns pontos, porque assim, eu entendo, né? Eu trabalho com consultoria, eu já tive que fazer avaliação de alguns planos de saneamento básico, e eu sei que vocês trabalham com uma quantidade de municípios muito grandes, né? E geralmente fica um tempo muito curto no município para fazer o levantamento de toda a informação. Então, como eu trabalho no município e sou do município, eu dei uma olhada nele, né? E tenho alguns pontos que acho que precisam ser readequados. Por exemplo, eu fui colocando as páginas e o que eu encontrei, tá, já? Sim. Aí depois, se também quiser até me mandar por e-mail. Eu já até anotei o e-mail que você colocou aqui no chat. Então. Tá me ouvindo agora? Sim, professor. A voz, sim, mas a imagem ainda está congelada. A imagem. Sem problema. Sem problema. Então, que você pelo menos ouça a minha voz. Então, em tudo que foi falado, resumindo, número 1, todas as contribuições que você tem, Laís, ainda em tempo, envie, que nós acolhemos e agradecemos. Tudo que venha para melhorar, está de bom tamanho. Número 2, que o prefeito ele já começa a imaginar um pouquinho logo à frente. Supondo, hipoteticamente, que o plano terminou, já foi entregue, está na mão da prefeitura. Quem irá responder pelo setor de saneamento para acompanhar no dia a dia? Essa resposta quem tem que dar é a prefeitura. Ponto 3, que esse profissional ou esses profissionais estejam atentos não apenas do acompanhamento e execução do plano, bem como
tem uma habilidade de buscar as parcerias, recursos, editais, etc, etc. Ponto 4, que é urgente para ontem, que você, Avelino, ou quem a prefeitura designar, ou o prefeito, que para ontem faça muito bem feito e quanto mais discriminado, melhor, que é a definição de todas as despesas referentes a essa área. Esse planejamento em Excel detalhado, isso ajuda muito, seja eu, você, a Laís, ou um profissional, ou uma empresa que vai trabalhar, para poder justificar ou defender a tarifa, quanto vai ser, é preciso ter muito claro qual é a despesa. Por quê? O objetivo é que o serviço possa ser executado com eficiência, mas analisar também o contribuinte, que não é isso que vocês querem. Até porque, Avelino, antes de você ter hoje um vínculo de colaborador da prefeitura, você também é cidadão e contribuinte. Então, pagar sim, mas valor justo. Não é para arregaçar ninguém. Por outro lado, também não pode estar prestando um serviço cujo valor arrecadado não dê nem para cobrir a despesa. Tem que haver um equilíbrio. E quando você vai submeter isso à Câmara, você tem que ter tudo muito bem justificado, para poder os vereadores terem a tranquilidade de votar e saber no que estão votando. Se você disser, por exemplo, que a tarifa vai ser R$10 por mês, aí a pergunta clássica, se eu fosse vereador, por que 10? Por que não 8? Ou por que não 12? Eu ajudei a fazer todo esse levantamento de tarifa em Viçosa. O que tem lá em Viçosa, mesmo antes da lei determinar essa obrigatoriedade, quando a limpeza pública de Viçosa passou para o SAAI, eu fiz esse estudo. Entendeu? Então, eu cheguei a ver esse estudo de Viçosa, que ele contabiliza o número de passada do caminhão por semana, se tem coleta seletiva, qual o calçamento da rua. Ô, Laís, ainda tem um detalhe. Qualquer cidadão pode fazer qualquer tipo de crítica. Eu acho que deveria ter isso e aquilo. A lei pode ser mudada. Naquele momento, para as características, foi isso que foi defendido e a Câmara votou. Pode ser mudado? Pode. Qualquer lei pode ser mudada a qualquer tempo. E a lei tem que ter a característica, a cara e a realidade de cada município. Por exemplo, a lei de Viçosa, ela pode ser usada como um guia? Pode. Mas tem que ser necessariamente lei de Viçosa? Não. Guiricema é única. Viçosa pode ter adotado um critério que, por exemplo, não serve para Guiricema. Então, eu ajudei a fazer a lei de Viçosa, a de Juiz de Fora. Bom, a gente não precisa hoje... Ô, Adelino, você está caindo, Adelino? Dá a impressão que ele está caindo da cadeira, né? Né? Sem problema. Então, pronto. Então, Laís, o que ocorre é que você tem que trabalhar internamente, usando mão de obra, pessoas qualificadas que têm expertise, porque nós não temos muito tempo para ir adiante, porque tem um prazo. E o prefeito vai ficar muito desconfortável se chegar uma data e ele não tiver ainda isso para apresentar. Ontem me perguntaram, professor, você não acha que, como tem tantos municípios que ainda não fizeram o dever de casa e não chegaram ainda a essa taxa, não tem esse estudo ou não foi aprovada a lei, você não acha que isso vai ser prorrogado? Eu digo, independentemente de ser ou não, você acha que a prefeitura deve estar contando com isso? Quero crer que não, né, Adelino? É bom para o prefeito estar aí apostando nisso? Não. Se foi desde 2020, nós estamos em 2022, ainda tem um prazozinho de uns 3 meses. Se correr um pouco, não dá tempo? Quero crer que sim. Tá? Então, é um dever de ofício e também tem um detalhe, Adelino, até como uma cidade é menor, o grau de complexidade desse estudo também é menor. Tudo é diretamente proporcional. Imagine você fazer um cálculo com uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, que vários fatores têm que estar envolvidos nesse estudo, inclusive zoneamento urbano, etc, etc. Já Guiricema, por ser mais simples, não é? Como é que vocês vão, inclusive, tributar resíduos que são coletados lá no distrito? Tudo isso é algo que vai ser discutido. O objetivo aqui do plano, da qual nós estamos fazendo e vamos integrar, viu, Leis? É apenas uma peça de planejamento, mas que, evidentemente, tem muitas as variáveis no dia a dia que a equipe técnica tem que saber administrar. Então, é isso, tá? O que nós temos a apresentar. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, algum questionamento,
E essa é a parte final, Laís, que eu falei, são reflexões do Magalhães, tá? Independente, eu fui além do que é o plano. O plano indica que tem que fazer o estudo para definir tarifa. Não é o plano que diz qual vai ser, não. E mais, a modalidade como vai ser cobrada, lá em Viçosa se cobra por imóvel, por área construída. Existem outros métodos? Existem sim. Por exemplo, eu orientei dissertação de mestrado, lá em Viçosa, uma estudante da engenharia civil, usando metros cúbicos de água. Ou seja, é um outro parâmetro. E aí, qual o melhor parâmetro? Aí a gente precisa ver, dentro do modelo, para poder até fazer simulação. No Brasil existe cobrança via metros cúbicos de água, outros por área construída, etc, etc. Então, qual vai ser o melhor modelo? Quem é profissional, quem tem expertise, sabe como melhor simular. Aí pode simular pelo modelo A, B, C, para depois a prefeitura dizer, não vamos pelo aqui. E por derradeiro, supondo que seja modelo A, proposta A e que vá para a Câmara e essa seja votada. Na hora de cobrar, a prefeitura tem que fazer um convênio, parece que é a Copasa, né? Sim. Pronto, tem que fazer um convênio com a Copasa ou com a CEMIG para que essa cobrança... Gricema Energisa. Energisa. Pois bem, é possível fazer convênio? Lá no Paraná inteiro, a cobrança da taxa de remoção é feita pela empresa de saneamento de lá, que chama-se Sanepar. Aqui tem alguns municípios que fazem pela Copasa. Então, a Copasa coloca discriminação de quanto é água, quanto é esgoto e taxa de limpeza. Em Viçosa, a taxa de limpeza sai na conta do SAAI. Então, todo mês eu recebo em minha casa, só para vocês terem uma ideia, eu pago R$12 por mês, taxa de limpeza. Aí vai ser quanto? Pode ser 10, pode ser 8, pode ser 5. A característica aí vai depender do custo da limpeza. E um detalhe é que, vinculado à conta de água ou de energia, isso evita inadimplência. Porque todo mês vocês não têm que pagar a empresa que leva aí os caminhões para poder aterrar. Vocês estão pagando por mês, então você tem que ter previsão de arrecadação. Tem uma coisa, tem que fechar. E vai ser exatamente igual? Não. Você não precisa que a despesa seja exatamente igual à receita. Você pode fazer para ter uma pequena margem para ir expandindo o serviço. Para, em outro momento, investir em equipamento, comprar um novo caminhão, para poder ter alguma sobra para alguma área rural que ainda não tem a coleta, poder cobrir esses custos. É assim que a coisa é feita. Tá bem? Sim. Você tem alguma pergunta, Laís? Não, eu só ia comentar, né, que sempre tem essa questão de, mas o povo não vai se adaptar, o povo não vai isso. E eu lembro quando eu estive na casa do senhor, foi em 2009, que a gente foi falar sobre a UTC. O senhor morava lá na Rua do Leão, naquela rua de frente do Leão. Continua. Continua? Então, eu lembro e que aí a gente comentou, né, que na época eu tinha muito interesse daquele programa de Minas Sem Lixões, e tinha aquele questionamento, mas o município não vai fazer isso, todos os municípios não vão fazer isso. Porque naquela época ainda a realidade era muito lixão em Minas, né? E lixões a céu aberto. Melhorar os lixões. Eles têm um pudor a mais agora, eles tentam esconder. Naquela época era lixão mesmo, era o povo jogando lixo no próprio quintal, era o povo jogando lixo no córrego, no rio, para a água poder levar, né? Melhorou. Eu posso falar que em Gricema, dos anos 2000 até agora, melhorou 80%. 20% ainda são... porque o montante é muito grande, né? Então, quando a gente fala em proporção, acaba que fica... Parece que é muito... que falta pouco resolver, mas ainda proporcionalmente tem muito. Então, assim, a gente tem que fazer. Isso sempre vai criar desgaste. Nenhuma administração se elege falando que vai cuidar do lixo. Ela se elege falando que vai tirar o lixo de algum lugar para pôr em outro que a população não quer saber, desde que não a afete. E a mesma coisa com esgoto. E a gente vê hoje, né, os comitês de bacia batendo em cima da questão das estações de tratamento de esgoto, né, dos planos de saneamento urbano, dos planos de resíduo. Então, isso é uma preocupação. Então, por isso também que eu tive o cuidado de dar uma olhada, não na parte legal, porque não é cabível a mim, acho que isso fica mais para o pessoal do direito, que tem competência para poder fazer esse arcabouço, mas eu, como gricemência, eu
dei uma olhada na caracterização e na parte que compete ao meio ambiente. Aí eu fiz, né, uns adendos aqui, igual eu estava falando com o Eric. Eu sei que a realidade das empresas é que atende muitos municípios e acaba que não tem como permanecer muito tempo em cada município para poder fazer o estudo. Então, por exemplo, no plano, fala que os serviços de limpeza urbana são terceirizados. Então, isso é uma coisa que eu acho crítica, porque se permanecer isso, vai acarretar numa outra fórmula de custo para, na hora que for fazer a contabilização dos custos, né, para fazer a cobrança. A limpeza... Dá uma pausa só para te dizer o seguinte, olha só, como é o escopo desse tipo de trabalho. Tem um termo de referência que a empresa recebe, tá, para seguir essa sequência. À medida que você vai entregando os produtos, aí vai para a agência, tem uma equipe contratada para avaliar aquilo que foi entregue. Aquilo vai para a prefeitura avalia e retorna como aprovado. Sim. Em tese, se já estamos no produto 5, é um pressuposto que todos os 4 outros produtos já passou por todos esses crivos. Esse é o produto 6, né? Esse é o 6. Já foram avaliados tanto pela agência, pela empresa contratada e pela comunidade. Sim. Se nós já estamos agora no produto 6, é um pressuposto que esse produto 6 ele é feito, alicerçado, foi dito pelo Eric, com base nos produtos anteriores. Entendeu? Eu estou acompanhando um outro município fazendo o plano de saneamento básico e o plano de gerenciamento de resíduos, só que eles ainda estão no plano 3. Então, eu sei, eu tenho muita lástima, né, de ter chegado no plano 6, eu comecei a prestar serviço para a prefeitura recentemente, não acompanhei a execução dos outros produtos, e desses outros produtos terem passado assim, né? É porque a gente recebe um formulário, né, para aprovar aprovação com modificações. Aí, quando eu diz aí que é terceirizado, é porque isso foi uma situação de momento. Veja bem, quando nós chegamos lá, tiramos a fotografia para ver a realidade, naquele momento, o que nos foi informado e nós detectamos é que era terceirizado. O serviço de limpeza ou serviço de saneamento é uma titularidade do município, que o poder público tem a prerrogativa dela mesmo fazer ou, em seu nome, ela terceirizar, tendo um pressuposto que ela avalia custos. A prefeitura, daí, decidiu que ela queria terceirizar. O plano não pode dizer ao prefeito se ele vai ou não terceirizar, porque isso é uma decisão administrativa e política. Sim. É uma decisão administrativa. Neste caso, o que nós estamos fazendo é o seguinte: você precisa discutir a tarifa. E essa tarifa tem que ser colocada na contabilidade se é mais viável num estudo, porque tudo é muito dinâmico. Hoje o prefeito opta por uma terceirização. O próximo pode dizer, não, eu não quero mais terceirização, eu quero agora eu mesmo administrar. Isso pode avaliar na tarifa? Pode, para mais ou para menos. O que a gente pressupõe é que o poder público tem que fazer mais, prestar melhor serviço, fazer mais com menos custo. Porque aí ele estaria administrando em prol do interesse coletivo e da sociedade. Então, quando você for analisar, leve isso em consideração, para que nós possamos estar inserindo no plano algo que esteja de forma legal e levando em consideração que é a administração que tem essa prerrogativa de decidir. Não, eu estou acompanhando a empresa DRZ, que ela é do Paraná, inclusive, ela vem fazendo o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos de um outro município, que eu também presto consultoria, e nesse eu tive a felicidade de estar acompanhando desde o primeiro produto. Né? Então, eles fazem o produto, enviam para a prefeitura envia para as partes competentes, né, do comitê que deveria analisar, e aí a gente vai e sugere a aprovação com correções ou a negativa, né? Então, eu venho acompanhando. E em Iracema, a gente começou a fazer isso esse ano. Então, a gente já chegou pegando o produto 6. Mas eu peguei o produto 4, se não me engano, a caracterização municipal, se não me engano, é o produto 4, né? Acho que ela é o produto 4. Então, isso já tem um tempo que passou. E é por isso que eu não sei se seria viável agora, né? Passar
esses problemas que passaram, né, que foi aprovado por alguém que não deveria ter sido aprovado da forma como foi colocado, mas são erros que são indagações que são importantes dentro do município, né? Por exemplo, quando fala que os resíduos são triados em Leopoldina, na verdade, Grisema tem uma UTC, ela não faz mais o aterramento daquela parte que não é reciclável e nem orgânica, né? Mas ela não vai 100% para Leopoldina, por exemplo. Tudo é triado, mais de 50% não vai para o aterro sanitário, né? Infelizmente, também, recentemente, parou de fazer a compostagem em Grisema, aumentando mais ainda o volume que é enviado à Leopoldina pela União Recicláveis. Mas a triagem ela é toda feita dentro da UTC de Grisema, que foi o que eu fui conversar com o senhor na época, né? O serviço de limpeza urbana pode ter havido uma conversa para fazer essa terceirização, mas ele é feito totalmente por funcionários concursados do município, né? Está dentro do quadro de efetivos. Em Grisema também existe catadores, e eu acho essa questão dos catadores muito importante, porque primeiro que eles conseguem triar já previamente material, é uma fonte de renda para eles. No plano fala que não existe, talvez na época que foi elaborado não foi identificado, ou não existia essas pessoas que faziam essa catação, né, essa primeira triagem, mas é importante estar essas pessoas no plano, porque eu já tinha pensado de sugerir um trabalho no CRAS com essas pessoas, porque provavelmente são pessoas que estão no cadastro único, né? Elas têm algum benefício social pelo CAD único, porque reconhecidamente são pessoas de baixa renda, né? Pelo menos essa... Antes que você siga, para dizer alguma coisa. Ontem me perguntaram, professor, na hora que vocês fizeram o diagnóstico lá, tinha certas coisas que não tinham sido feitas. E nós já fizemos. Eu digo, que bom que já fizeram. É menos dever de casa. Se lá atrás, na época, nós não identificamos ou não foi informado na prefeitura que tinha catador e hoje você identifica, é óbvio que, apesar do plano não constar, nada impede que a prefeitura, à luz do dia de hoje, que ele cadastre e faça esse trabalho. Sim. Entendeu? Ou seja, como tudo é dinâmico, alguma coisa que não foi identificado vai ser incorporado, por isso que tem que ter uma boa acompanhamento. Que bom que tem uma profissional como você, que já tem até a ideia, queremos aí inserir no CRAS, queremos buscar recurso, queremos fazer esse trabalho, vai além do que está no plano. Isso é possível. Ou, ao contrário, nós botamos coisa que já está feita, que não precisa mais ser feita, menos dever de casa. Sim. Então, assim, né, são pontos, né, que eu coloquei, por exemplo, a rodovia que corta Grisema teve uma incorreção, não é a BR-265, é a MG 447. Ok. As observações você tem, né? Tem. Pronto, você mandando para a gente, ainda em tempo, isso aí a gente comunica ao comitê que, à luz de novas discussões, foram identificadas algumas imprecisões e que nós gostaríamos de, na hora do produto final ser impresso para ser entregue, esses ajustes podem ser todos feitos. Que bom que você tenha identificado. Graças a Deus, viu, Laís, nós somos humanos. Você, eu ou qualquer profissional, em qualquer época, em qualquer tempo, vai ter pontos fora do lugar, vai ter as vírgulas, vai ter as imprecisões, ou na hora a gente, muito trabalho, eu não estou justificando, mas isso ocorre mesmo. Sim. Inclusive, quando você tiver aí, como você chegou e falou, que a triagem é feita lá em Leopoldina, isso aí, claro que eu sei que não. A triagem é feita aí no próprio município, na usina. Se teve essa imprecisão que passou nos meus olhos, e eu chamo para mim a responsabilidade, eu não percebi na hora, porque a gente passa, às vezes, por cima 10 vezes, a gente corrige com toda humildade e gratidão. A gente, quando a gente escreve, parece que a gente já fica... A gente não fica lendo aquilo mais, a gente já sabe o que está escrito na cabeça e a gente passa. Eu estava orientando uma menina do mestrado, e eu já li a dissertação dela como se... Eu já sei o que está escrito. Então, a gente, na hora que passa o olho, a gente não consegue pegar. Então, você tem que passar para uma terceira pessoa que não esteve presente nesse processo, porque ela, com certeza, vai encontrar alguma coisa que a gente deixa passar, né? Então, é por isso que tem que ter outras pessoas
que não participaram, que não estão com o olhar viciado para poder dar uma olhada no material. Só não seria possível fazer esses ajustes se fosse assim, não é algo que modifica muito, e como ele já passou por aprovação, né? Vamos supor que houve as audiências públicas, o povo votou em uma coisa, e de repente a gente vinha alterar, a gente tem que ter a anuência do órgão, mas esse tipo de coisa não é só justificativa. Queremos justificar que na audiência, ao pós-reler, por observar desses pontos ainda em tempo, nós queremos que o produto final seja fidedigno. Isso aí é tranquilo. Que bom. Só lembrar também uma situação relacionada à unidade de conservação nossa. Né? No documento fala que nós não temos, né, unidade de conservação no município. Nós temos uma habilitada e uma em desabilitação, né? Inclusive, nós recebemos o ICMS ecológico dela, né? Sim. Então, assim, né, foi informado que não tinha, né? Mas temos sim. Aí, nesse caso, então, se você tiver até o polígono dela e poder me mandar, que aí eu atualizo essa informação, entendeu? Isso aí. Você prefere o shape ou você prefere um PDF ou um TIFF? Pode ser o shape. E assim, tem umas coisas da parte técnica, né? Que, por exemplo, é o potencial erosivo que foi feito com aquele manual de aptidão de terras agrícolas. E eu sou do Solos, né? Esse manual ele não serve para fazer isso. Esse manual ele não serve. Tanto que os locais que dá o potencial erosivo não é fidedigno em campo com esse manual. Então, eu recomendo fazer por um modelo digital de elevação, que aí você consegue ter a inclinação das encostas. Outra coisa, a gente tem um mapa fantástico para os solos de Minas Gerais inteiro, que é o que foi feito pela UFV em convênio com a FEAM, né, que não condiz também com o mapa de solos que está no documento. Aí, essa parte, a população em si não ia conseguir pegar mesmo na época, né, porque a gente sabe que você falar um latossolo com o cara da roça, que pisa nele todo dia, trabalha nele, ele conhece, mas você falar um latossolo, ele não vai entender, né? Tem algumas imprecisões, por exemplo, pelo quanto de Mata Atlântica que ainda tem Glicema, né? Quando a gente acessa a plataforma Map Biomas, o valor é diferente. Falta a população de Vilas Boas, tem a de Tuitinga, mas não tem de Vilas Boas. Aí são, assim, coisas, detalhes, né? Mas que eu acho que... A questão também da indigência também mas eu acho que foi um erro de vírgula. Acho que foi a digitação também, tá 20,36, acho que é muito. 20,36. % da população do município. Deve ter tido um erro de digitação aí, acho que está alto. Eu acho que foi um erro de vírgula, deve ser 2,036. A gente vai enviar tudo, né, Laís? Vou sim. Você gerou como foi em forma de relatório? Está como aí? Só para entender. Eu fiz uma planilha do Excel. Manda a planilha. E se na hora que a gente estiver ajustando, manda para o Eric. Se na hora que nós estivermos ajustando, tivermos dúvida, a gente recorre novamente a você. Na sua planilha você colocou isso, mas nós não entendemos. Pronto, Sim. É apenas... E quanto antes você enviar, melhor para a gente, sabe por quê, Luiz? Tudo na vida, para nós, corre dentro de um cronograma, um tempo. E o cronograma não somos nós que fazemos, é o contratante. Somos atropelados, é fazer ou fazer. Então, se você nos envia, aí teremos que encontrar um tempo para que, com a maior brevidade possível, possamos fazer esse ajuste e fazer os considerandos. Eu não vou acreditar que a AGEVAP, na condição de contratante, vai se opor a acatar aquilo que está sendo feito por aperfeiçoamento. É bom para nós, que o documento sai mais robusto, é bom para a agência, é bom para o município, e a quem vier consultar, ele esteja com dados mais precisos. Não esquecendo o que eu falei, Adelina, que, lamentavelmente, alguns municípios sequer colocam seus instrumentos disponíveis para quem quiser consultar. Que vocês fiquem como vigilante, porque hoje o Thaís está como consultora. Amanhã terminou a administração, pode ser que não quero mais seu serviço. Ou você, Adelina, né? Já que vocês não são um funcionário de carreira. Né? Vocês são pessoas colaboradores da atual administração. E aí pode ser que no amanhã, vocês como cidadãos
em não vendo mais esse instrumento na rede, vocês são o primeiro a cobrar. Não, tem que botar. Porque, além do mais, vocês estão pagando impostos, tem direito a ver os instrumentos lá disponíveis para quem quiser consultar. Se não quiser consultar, são outros 500, mas ela tem que estar lá. Eu já vi alguns planos desses, que eu já trabalhei e trabalho prestando consultoria em muitas prefeituras, né? Que eles fazem por fazer, porque eles têm a dependência disso para recursos federais, né? Ah, você saiu de tal, mas você só pode se inscrever se você tiver o produto. E muitos fazem, e como eles já sabem que está viciado, que tem problemas, que eles não acompanharam o que foi feito, eles não põem a disponibilidade. Então, tem muitos que já são feitos assim. Então, a minha preocupação como profissional e como guiricemense, né? Talvez aqui mais como guiricemense, como profissional, é tentar deixar uma base de dados boa e razoável para, independente de quem for vir a trabalhar no mês que vem em Guiricema, no ano que vem em Guiricema, a pessoa tenha, por mais que ela não tenha alguma formação, vamos supor, na área de solos, para poder ver capacidade de erosão, alguém da Defesa Civil, mas tem um documento ali que ele fala, olha, isso aqui foi um documento, então, de fato, isso aqui é confiável, né? Então, vamos tomar decisões baseadas nesse material que é o que a gente tem. Por exemplo, eu vou sugerir, inclusive, a vocês, não me lembro se isso está ou não no plano, ainda que esteja ou que não esteja, mas todo lugar eu falo isso. Hoje, como é a maneira que o povo mais facilmente se comunica? Através do WhatsApp. É uma coisa que se popularizou a tal ponto, por ser acessível, gente de mais escolaridade, menos escolaridade, gente na zona rural, varredor de rua, sem nada pejorativo. Ou seja, o mundo de meu Deus está todo mundo tendo seu WhatsApp. Então, eu recomendo sempre que o poder público tenha uma espécie de comunicação com o cidadão, através de um número tal de WhatsApp, para ele criticar, elogiar, pedir, perguntar, se informar. Exemplo, eu estou hoje aí em Guiricema. Eu tenho uma geladeira que queimou. Eu não tenho espaço na minha casa, veio uma nova geladeira. Eu preciso tirar essa geladeira. Eu poderia, através do WhatsApp, tem uma geladeira para descartar, qual é a alternativa? Aí o WhatsApp me responde. Tem um buraco, ou tem um lixo na rua, ou tem um bueiro que está entupido. Uma ouvidoria pelo WhatsApp, né? Você tem que ter algum instrumento e popularizar. O cidadão, ele tem que saber, com facilidade, aonde ele pode perguntar, criticar, elogiar, tá? E alguém responsável para, em tempo real, não é para cair lá no WhatsApp e nunca ter uma resposta, não. Alguém que o poder público, é para você responder, você tem 24 horas para tudo que chegar aí, você ir respondendo, tá? Eu chego, faço uma reforma, tiro aí uma cozinha que quebrei uma pia ou no banheiro. Eu tenho um entulho, como é que eu posso fazer? Se a prefeitura não tiver alternativa, a Marco Magalhães vai jogar no terreno baldio ou na beira da estrada. Porque é muito fácil também o poder público, então, o povo não ajuda, joga os entulhos aí na beira da estrada, faz lambança e tal. Aí eu volto à pergunta. E por acaso, vocês tiveram a capacidade de informar para o povo qual é a alternativa? Eu estiver lá em Guiricema, eu sei aonde levar meu entulho, eu não quero dar trabalho a ninguém nem dar despesa. Eu preciso descartar meu entulho. Aonde eu vou jogar em Guiricema? Me responda, Adelino. Me responda aí. Onde é que eu jogo? Você tem? Tem? Hein? Vai jogar? Sim. Não então, se você que é da prefeitura, eu estou lhe provocando. Se você que é da prefeitura não sabe, eu que vou saber. Como é que você vai falar, Dona Maria, seu Zé, seu Antônio, se jogou em qualquer canto? Então, eu estou querendo dizer que, às vezes, o poder público é uma quebra de braço, fala da sociedade, e a sociedade fala do poder público. Quem tem a obrigação de sinalizar e ter as respostas para que a sociedade faça correto é o poder público. Olha, quanto eu já me bati em Guiricema com relação à coleta seletiva. Gente, nós temos uma usina. Como é que os prédios públicos ainda não têm uma coleta seletiva? Eu chego na prefeitura, tinha que ter muito claramente, para ser exemplo, coleta nas escolas, coleta na prefeitura, coleta na Câmara de Vereadores. Se o próprio órgão não tem, que moral o poder público tem para estimular a sociedade, tá, a fazer a coleta? Eu falei desde lá do início e venho falando sempre. Eu lembro das audiências que tinha na escola, na época da implantação, eu estava entrando no Ensino Fundamental 2. Eu lembro delas. O que acontece é que uma administração vai lá em cima, depois vai e tem as descontinuidades. Isso não é só aí, não. Em tudo quanto é município tem essa descontinuidade. Por isso que tendo um grupo gestor,
tá? Que perpasse pelas administrações, as conquistas não se perdem. Tá? Por isso que quando eu vou ao lugar, eu procuro o padre, procuro os pastores, procuro espíritas, para dizer, ó, vocês têm uma missão aqui como cristãos, de que independentemente de prefeito, se gostar ou não gostar, vocês têm um compromisso de cuidar do ambiente. Eu já fui aí na igreja, já dei palestra, em igrejas evangélicas, já dei palestra. Então, o que eu não me canso é como educador, eu ainda digo mais, sabe o que, Adriano? Eu digo, ó, eu não estou nem aí para coleta seletiva. Mas como assim, professor? Não estou preocupado com coleta seletiva, não. Coleta seletiva é a coisa mais fácil do mundo de fazer. A coisa mais difícil não é reciclar lixo, não. A coisa mais difícil é reciclar cidadania e valores. Enquanto a gente não reciclar isso, a gente não consegue fazer, inclusive, reciclagem. Quando a gente consolida a nossa reciclagem de cidadania, do coletivo, a gente consegue tudo e com muita facilidade fazer reciclagem. Tá? Eu moro em Caratinga, tenho casa em Caratinga, eu tenho casa em Viçosa e tenho casa em Ilhéus. Quando eu viajo, estou em qualquer um desses lugares, com prefeitura, sem prefeitura, e não me coloco acima do bem e do mal, não. Todo o que eu gero, eu dou conta. Eu viajo, vai tudo no meu carro. Eu não descarto a garrafinha de água, guardo tudo. 100% dos meus resíduos eu dou uma destinação, vai tudo para coleta seletiva. Mas por que eu faço isso? Eu não posso ser casa de ferreiro, espeto de pau. Ter o discurso e não ter a prática. A pergunta é, eu posso fazer? Posso. Eu tenho uma alternativa? Se eu não tenho, eu busco. Mas isso aí é porque treinamento, capacitação, compromisso, tá? Visão de mundo, espiritualidade, etc. Isso me torna melhor? Não, me torna mais comprometido. Porque cada degrau que a gente sobe, a responsabilidade aumenta. O que eu não posso é ter, na hora de olhar para os olhos do meu filho, ter vergonha, falar uma coisa e praticar outra. Então, aqui em minha casa, todo mundo tem que seguir um exemplo de coerência. Pai, mãe, filho, agregado, pessoa que trabalha aqui, todo mundo fala a mesma linguagem. Por eu acreditar nisso, e não é um absurdo, é algo que é compatível, que cada um faça. Se você mora na zona rural, Adriano, cuide do seu. Lá não tem coleta seletiva, bote no seu carro no dia que você vier, deixe na usina. Então, é dentro dessa premissa que eu digo que plano, para mim, no bom sentido, e nada é a mesma coisa. Ele é importante porque o poder público pode se planejar. Mas o mais importante é toda estratégia de educação que você tem que ter muito bem planejado para definir quem vai fazer o quê, dividindo tarefa para ninguém estar sobrecarregado, para que os avanços ocorram, para que quando a administração mude, não ocorra essa descontinuidade, porque você tem que ter o aspecto motivacional contínuo, entendeu? Então, assim, o que Laís está fazendo, dessas observações, que bom. Imagine se toda a prefeitura a gente encontrasse profissionais que lessem. Olha só, lá ela falou uma coisa que me chamou a atenção. A BR, o nome da rodovia está errado. Mas aí eu poderia dizer, não, foi falha minha, eu dou a mão palmatória. Mas passou pela prefeitura, vocês avaliaram, vocês não sabem o nome da rodovia? Então significa que às vezes passa pela própria prefeitura, não é lido nem nada, porque o plano, se tiver bom, é bom para todo mundo. Se tiver falhas, vocês também falharam, entendeu? Eu quero dizer assim, quando você tem funcionários comprometidos, eles leem, eles olham. A gente não fica satisfeito quando alguém recebe o produto, não, tá bom, elogia. Eu não tenho mais idade para me embriagar com elogios. Quando a gente chega a um nível de maturidade, um elogio é uma sinalização. Mas a mesma grandeza que a gente tem para receber os elogios, a humildade também para receber as críticas, para que a gente esteja sempre motivado a crescer e a melhorar. E é isso que eu, quando vou às comunidades, faço. Quando vocês forem fazer críticas ao poder público, primeiro olhem para dentro de si e vejam se vocês estão fazendo a sua parte. Com prefeito, sem prefeito, eu gosto do prefeito, eu não gosto do prefeito, eu vou fazer a minha melhor parte dentro do aspecto da cidadania. E é isso que a gente precisa, Adelina, investir muito, um amplo programa de educação ambiental, envolvendo a Secretaria Municipal, para passar a ser um programa de governo, não um programa do prefeito, em que o projeto de educação ambiental não seja levado daqui para lá, seja construído coletivamente com os professores, dentro da realidade, da cultura, dos valores e da realidade local, para que ele não seja uma coisa estranha na realidade, tá certo? Então, que aquilo tenha uma capilaridade,
que existe o pertencimento e as pessoas dizerem, eu ajudei a fazer o plano de educação ambiental que tem aqui, eu também participei, eu me capacitei para que isso seja executado ao longo do ano e de forma contínua e ajustada a cada ano. Aí sim, verdadeiramente, você vai conseguir fazer coleta seletiva. Porque o que acontece hoje? Tudo hoje está centralizado apenas numa secretaria. É aquele que varre e que coleta. O resto, não há uma sinergia entre secretarias municipais, de uma complementando a outra, e isso eu já falei não sei quantas vezes a todas as administrações. Quando eu fui discutir aí o plano de trabalho, aí nessa administração, estava lá os secretários, eu falei isso. Gente, procure ter sinergia. Envolva a Secretaria de Saúde, porque lixo é problema de saúde pública. Envolva a Secretaria de Educação, porque educação é problema, lixo é problema de educação. Envolva a Secretaria de Obra, Infraestrutura, fui dizendo, de turismo se tiver, de cultura se tiver, todos têm que estar irmanados. Agora, não é cada um atirando numa direção, não. Tem que ter um projeto único, com uma coordenação, com metas e reuniões periódicas para saber quem faz o quê e se foi feito. Porque o que acontece é o seguinte, muitos secretários ficam sabendo o que o outro faz lá pela rua. Não há uma reunião coordenada pelo prefeito ou quem ele designar para que as pessoas possam ter um tempo breve. Quais são as metas, quais são as ações, porque o outro possa saber onde ele pode estar linkado. Exemplo, Adelino, os agentes de saúde, eles vão na casa fazer o controle de dengue. Muito bem, olha os quintais, tem lixo e tal. Qual é o feedback que ele dá isso, por exemplo, para o pessoal de limpeza? Como é que eles chegam aproveitando esse material humano que já é pago pelo poder público, para eles informarem talvez dias, horários, ou orientar? Estão fazendo isso? Não. Eu vejo em qualquer prefeitura dizendo, rapaz, aqui o nosso quadro é pequeno demais, não está dando conta. Quando você vai ver o quadro da prefeitura, está explodindo tanta gente. Então, não é falta de material humano, é falta de complementariedade, falta de sinergia. E isso não nos cabe cá, como pessoas que estão elaborando o plano. Cabe internamente ao poder público fazer essa tomada de decisão. O prefeito é o líder, é o capitão. Mas eu não me canso dos lugares onde eu vou fazer essas reflexões, porque a gente tem que ter esse compromisso com o país, com a terra, onde você tem amigos que você gosta. A oportunidade e a gratidão a Deus por estar nos colocando nos momentos de a gente conviver com pessoas. Tá? Então, neste caso, inclusive, Larissa, eu já fiz várias publicações com Guiricema. Até capa de manual de resíduos era de Guiricema. Era um modelo a melhor usina de triagem e compostagem de resíduos no estado de Minas Gerais foi Guiricema. Foi, né? Então, se eu vou colocar para vocês que hoje vocês foram uma terra que já teve. Deixaram cair. De quem é a culpa? Eu não vou buscar culpado. Agora, podemos ser um exemplo? Queremos ser um exemplo? Nós queremos fazer a melhor gestão de resíduo? Se queremos, tem que arregaçar as mangas. É possível. Eu sou construtor de sonhos, gosto de sonhar. Eu não nasci para ser perdedor. Eu não entro em projeto que eu vejo que ninguém vai também acompanhar. Quando eu vejo um lugar onde tem pessoas comprometidas, pessoas que querem, eu sonho junto, trabalho junto e vou junto. Por quê? Porque o que eu estou pensando não é nada absurdo, é algo culpável, é algo administrável, né? É algo que não depende apenas de dinheiro, depende de esforço, de dedicação, de cuidado, de amor. É isso, em síntese, o que eu penso. As contribuições que a Laís der, manda para nós vamos ver se a gente incorpora todos que for possível encaixar. Tá bem? Algo mais podemos discutir, além do que já foi dito aqui? Não, tá bom. Tá por mim. Muito bem. Laís, prazer te ver depois de tantos anos, viu? Prazer é meu, professor. E agora, quando puder, você com o meu telefone aí, manda um WhatsApp para mim, que a gente vai respondendo. Quando tiver algum encontro bom, me convide, que agora já está terminando essa fase mais crítica do Covid. Tá? Quando tiver algum evento aí, me convide para eu ir tomar um café aí com vocês em Guiricema. E é vida que segue. Tá bom? Tá, joia. Pode deixar. Dá um abraço aí no prefeito, na equipe. E logo, logo a gente tá junto. Se Deus quiser. Amém. Algo mais, Eric? Não, só agradecer, né, as contribuições da Laís, a presença também da Laís, do Avelino, do
do Richard, e as contribuições que nós recebendo, eu vou analisar, e o que for possível de incorporar, com certeza vai melhorar o texto, né? Tá, okay. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem, né, perguntar, né, e a gente pode esclarecer, talvez, algum ponto que não tenha ficado muito claro. Isso mesmo. Aí você me manda o seu contato, talvez, do WhatsApp também, que às vezes é mais fácil, né? Tá, joia. Manda sim. Tá bom? Avelino, mantém aí que a gente vai aproveitar para a gente falar, a gente conversar um pouquinho aqui. A você, Laís, um forte abraço, viu? Até o próximo encontro. Você vai me ligar? Boa tarde, gente. Tchau para vocês. Até a próxima. Até. Se Deus quiser. Um abraço para você, Eric. Avelino,